Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro e a gente vai tirar hoje uma dúvida sobre divisão celular e síntese proteica, tá? Vamos tentar fazer uma relação aí com esses dois, ver como é que eles funcionam, ah, tentando, tentando juntar um pouco as partes da biologia, né? Uma parte de biologia celular, outra parte aqui de mais de biologia molecular, né? Que é a parte de produção de proteína, beleza? Então a gente começa falando sobre a síntese proteica. Primeiro a gente precisa de um DNA, certo? Que ele vai ser transcrito para um RNA mensageiro, tá? É crucial lembrar que isso tem que ser um RNA mensageiro que vai ser traduzido nessa fileira de bolinhas aqui, que eu dei o nome de proteínas, beleza? Só que daí, como é que a gente vai relacionar isso com divisão celular, né? Parecem até um pouquinho de coisas distantes, mas basicamente é o seguinte: as células elas estão sempre querendo se dividir. Se elas podem ou não, aí já é outra pergunta, né? Mas então, vamos pensar em que estado o DNA tem que estar para poder acontecer a síntese proteica. 3, 2. Exatamente isso que você pensou, né? Ele tem que estar num estado descondensado. Ele estando num estado descondensado, ele consegue produzir proteína. Então, aí ele pode produzir. Relacionando o fato do DNA estar descondensado com as fases do ciclo, eu tenho ele descondensado aqui na parte da intérfase, certo? Nas subfases G1, S e G2. E eu tenho ele condensado, né, sendo aqui o início dessa condensação, aqui o máximo e aqui outras fasezinhas dessa condensação aí, mas eu tenho ele condensado aqui nessas 4 fases. Então, a partir do início da divisão propriamente dita, divisão celular, você não tem mais a produção de proteína, tá bom? Então, aqui não existe a produção de proteína. Beleza? Enquanto que aqui a gente não vai ter a produção de proteína em todas as fases, né? A gente vai focar nas fases de crescimento, beleza? Por que não na S? Porque na fase S eu vou ter basicamente a duplicação do DNA. E esse é um evento tão importante que as células elas preferem focar só na duplicação, tá? Para conseguir fazer isso direito. E para vocês terem noção, ainda assim acontecem alguns erros nessa duplicação celular, beleza? Então, o que a gente tem é que a síntese ela acontece na G1 e na G2, beleza? Independentemente e sem diferença no que está produzindo. Por quê? Porque G1 e G2 são fases, né, subfases, mas vamos colocar aqui como sendo fases, né? São fases de crescimento celular e duplicação de organelas. Organelas e estruturas, vai? Porque não tem só organela numa célula. E estruturas. Beleza? O R saiu meio bugado, mas é isso aí, tá bom? Então, quando a gente tenta relacionar a parte da divisão celular com a síntese proteica, a gente tem que ter em mente, primeiro, o estado do DNA, né, e quais fases do ciclo ele pode acontecer. Durante a fase de duplicação, ele não acontece, tá? E aí, independentemente se o DNA está duplicado ou não, ele pode produzir proteína. Por quê? Porque o que importa é que ele esteja descondensado, tá? Não se ele está duplicado ou não. Então aí a gente tem a síntese proteica acontecendo em G1 e G2, beleza? São as fases com mais intensa atividade celular que a gente tem, tranquilo?
Então, era isso que eu tinha para falar. Bons estudos e muito obrigado.